Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rafaela, sou do curso de Pedagogia. Somos do grupo UNG, Unidos na Graça. Estamos aqui para apresentar o nosso plano de aula. Espero que vocês gostem. Agora fiquem com o José. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o José, aluno de Pedagogia. E vim aqui hoje para falarmos de planos de aula. Muitos alunos de Pedagogia o enxergam e como ele realmente é. Bom, gente, voltando aqui então com o plano de aula. Lembrando que o plano de aula é algo bem simples, né? É o planejamento de como vai ser aquele dia ou aquele semestre, como vai ser o ano. E também é uma ajuda para quando acontecer de o professor faltar, o professor que irá substituí-lo já tem um material para dar continuidade às aulas, né? De repente acontece um infortúnio, algum sinistro e o professor precisa se ausentar da escola, as crianças não ficarem sem a continuidade das aulas, né? Então os planos de aula têm essa importância. E nosso plano de aula aqui bem simplesinho, tá? A gente fez um trabalho em cima aqui da Casa Sonolenta. É um livro de histórias infantis, né? A idade das crianças é ensino infantil, educação infantil. E o nosso objetivo específico, né, é levar as crianças a absorver conceitos matemáticos através desse livro. Conceitos matemáticos como a lógica e os processos mentais, com as atividades que nós iremos fazer com as crianças, né? E nessas atividades tem classificação, seriação, correspondência, álgebra. Então vamos lá, a apresentação. Nossos planos de aula, pelo menos da minha turma, do meu grupo, a gente sempre gosta de começar fazendo uma roda de conversa com as crianças, uma roda de leitura com as crianças. Então é bom que elas estejam confortáveis, se tiver um puff ali na escola, isso seria interessante, né? Mas se não tiver também não tem problema. É que é ruim ficar sentado na carteira sempre, né? Então ter essa movimentação com as crianças é muito interessante, muito bom. Então coloca as crianças numa roda de conversa, mostra a capa do livro, né? Aí você vai contar, né, o título do livro para as crianças e ver o que elas conseguem deduzir desse título, né, desse título e dessa capa. O que eles conseguem deduzir da história. Depois disso você vai entrar na história mesmo, né? E propriamente dita. Aí temos aqui as imagens do livro, né? Da Casa Sonolenta. É bem curtinho, a história infantil geralmente são curtinhas mesmo. É que as crianças gostam desse tipo de material, né? Então, no término da história, a gente faz perguntas para as crianças, né? O que elas acharam da história, ou se alterasse algum fator ali da história, qual seria o resultado, né? E a gente faz essas perguntas e vê para poder estar observando como foi que elas absorveram a história que nós contamos para elas, né? Aqui na problematização, nós iríamos aqui, né, fazer um jogo de dominó e um jogo da memória. E o interessante desses jogos é que a gente traria para as crianças pintarem. Elas estariam pintando e recortando e depois colando no papel cartão ou cartolina, né, um papel um pouco mais rígido. Então elas estariam criando o próprio jogo, o que traz um dinamismo, né, e as crianças também estariam mais inseridas, né, nesse quesito, né, de elas mesmas estarem produzindo seus próprios jogos. Lógico que a gente vai dar uma orientação, vai trazer o material já pronto ali para elas apenas pintarem e depois recortarem, colarem. Mas isso faz uma aprendizagem se tornar mais significativa para as crianças, né?
Uma vez que as atividades sejam feitas, é interessante haver um revezamento entre as crianças, né? Então a turma que estava com o jogo na memória, depois vai lá e brinca com um jogo de dominó, né? Para elas terem esse dinamismo de estarem aprendendo coisas diferentes também. E a avaliação, como eu disse antes, é um processo. Você vai estar sempre observando e fazendo perguntas e trocando essas informações com as crianças e ver o quanto que elas absorveram dessa atividade, dessa história. Bom, gente, então é isso o nosso plano de aula. Vocês viram algo bem simples, né? Bem tranquilo de se trabalhar. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane, sou do curso de Pedagogia do grupo UNG Unidos na Graça. Estou aqui para falar de uma parte do nosso plano de aula, a atividade do jogo da memória. Agora o Guilherme e a Alana vai jogar um pouquinho do nosso jogo. Já! Chinelo não, aqui ó. Uma abelha. Abelha. Ela tirou uma abelha. Não, é um bicho. Vai, Cami. Acertou. É essa. Tá, tira. Quero ver que perdeu. Vai, Cami. Não, Clarinha. Acertou?